Anselmo nasceu em Aosta, em 1033, e uma família nobre entrou no mosteiro beneditina de Santa Maria de Bec, na Normândia, no qual se tornou prior e abade em 1078. Passou os últimos anos em Canterbury, onde morreu em 1109. Ele é tido como um dos pensadores de maior destaque no século XI, tendo como projeto filosófico viver e apresentar a fé em um novo e mais articulado contexto de vida. Foi precisamente com Anselmo que nasce a teologia centrada no instrumento da razão, sendo chamado de o primeiro escolástico autêntico. Ele deixa a casa paterna com a morte da mãe, passando a peregrinar por vários mosteiros na França, até ingressar como monge no mosteiro beneditino de Bec. Ao decorrer da vida, a carreira escolástica sempre teve como centralidade o problema da existência de Deus, formulando uma distinção entre falar da existência de Deus e falar da sua natureza. Uma coisa é perguntar se algo existe, outra é perguntar o que é esse algo. Anselmo possui um tipo de realismo cuja primeira característica, que condiciona todas as outras, é representada pela unidade e perfeita correspondência entre linguagem, pensamento e realidade, ou mútua remitência entre lógica e mundo. As suas principais obras, Monologium e Proslogium, foram escritas entre os anos de 1076 e 1077. Na sua primeira obra, de grande destaque, o Monologium, apresentou provas a posteriori dos efeitos para a causa, formulando 4 provas da existência de Deus. A primeira parte da existência de coisas boas para remontar à bondade absoluta. Ou seja, a bondade, em virtude da qual as coisas são boas, só pode ser uma. Assim, se as coisas são boas, existe uma bondade absoluta. A segunda parte da variedade das grandezas para chegar a uma grandeza da qual as outras participam. Pensando na grandeza não espacial, mas qualitativa, a variedade de grandezas por nós constatada exige a existência de uma suma grandeza, da qual todas as outras são participação gradual. A terceira baseia-se sobre o conceito de causa. Tudo o que é existe por causa de alguma coisa. É preciso, portanto, admitir um ser supremo em virtude do qual existem todas as coisas. Ou, nas palavras dele, tudo aquilo que existe, existe em virtude de alguma coisa ou em virtude de nada. Mas nada existe em virtude de nada. Isto é, do nada não provém nada. Assim, ou se admite a existência do ser em virtude do qual as coisas existem, ou nada existe. Mas, como existe algo, existe o Ser Supremo. A quarta baseia-se sobre os graus de perfeição, que remetem a uma perfeição suma, derivando da constatação dos graus de perfeição, apoia-se sobre a hierarquia dos seres e exige que exista uma perfeição primeira e absoluta. Estas 4 provas implicam uma concepção realista dos universais, faz os conceitos das realidades existentes corresponder ideias universais e arquetípicas subjacentes na mente de Deus e usadas como modelos da criação. As provas elaboradas no Monologium são percebidas por Anselmo como um pouco complexas demais. Por isso, ele procurou outro caminho para mostrar a verdade da fé para os leitores. Assim, no Proslogium, apresenta um argumento simples, persuasivo e autossuficiente, destinado a gerar a imediata e invencível convicção da existência de Deus. No Proslogium, ele introduz uma prova a priorística da existência de Deus. Não depende da natureza das coisas, a qual é conhecida como argumento ontológico. Essa denominação se dá, pois pretende fazer uma passagem do campo lógico-semântico, a definição de Deus, para o campo ontológico, a existência do ser correspondente a esse conceito, demonstrando que, dado o entendimento desse conceito, elemento epistemológico, não se pode evitar a aceitação da existência desse ser. Esse argumento é o de que Deus é a realidade da qual nada se pode pensar de maior. Sendo assim, quando quiséssemos negar a existência de Deus, tomado justamente por essa definição, cairíamos numa autocontradição, enquanto chegaríamos a admitir a existência mental de Deus, mas não sua existência real. Pensarmos um Deus não existente, real, o priva da perfeição da existência, o que vai contra a acepção mental de Deus como ser de sua perfeição. Assim sendo, quando o ateu fala Deus não existe, está negando a existência de Deus. Ele sabe que está falando de um ser do qual não é possível pensar nada maior. Porém, se ele pensa em Deus, ele está em seu intelecto. Do contrário, não pensaria nem negaria sua existência. Negando que Deus existe, o ateu está dizendo que ele não existe fora de seu intelecto. Isso é, na realidade. Portanto, se Deus é o ser do qual nada pode ser maior, não é possível considerá-lo como existente no pensamento, mas não na realidade. Assim, ele não seria o maior, pois a grandeza que existe no intelecto e na realidade é maior que a que existe apenas no intelecto. Porém,
o argumento ontológico teve objeções. A primeira delas sendo seu discípulo Gaunilo, que entende o termo Deus como um termo de difícil conhecimento substancial, isto é, de um conhecimento que vá para além do significado verbal. Assim, não é suficiente que se tenha uma definição dele para que se possa afirmar sua realidade objetiva. Se fosse assim, então bastaria pensar uma coisa qualquer, como por exemplo uma ilha cheia de delícias e, portanto, a mais perfeita, para que então pudéssemos dizer que ela existe. Deste modo, Gaunilo questiona a passagem do mundo ideal, de ideias e definições, para o mundo real, fático e existente, rejeitando assim um elemento fundamental do realismo anselminiano, a saber, a unidade e perfeita correspondência entre linguagem, pensamento e realidade. A partir disso, formula uma crítica final do argumento, que diz: para provar a existência da suma perfeição, Deus, é preciso antes provar, com algum argumento certíssimo, que há alguma natureza superior, a melhor e maior do que todas as que existem, de modo que depois possamos demonstrar todas as outras qualidades, das quais não se pode necessariamente faltar o ente que é maior e melhor do que todos. Para Gaunilo, quando se diz que esta suma realidade não pode ser pensada como não existente, seria melhor dito que a sua não existência não pode ser entendida. Conforme o significado dessa palavra, não se pode compreender coisas falsas, mas as coisas falsas podem certamente ser pensadas da mesma maneira que o ateu pensa que Deus não existe. Após essa crítica, Anselmo faz sua réplica aos argumentos de Gaunilo, notando que o exemplo da ilha não é adequado, porque não representa o ser do qual não se pode pensar nada de maior. Ele afirma que a verdade da existência só se aplica ao ente do qual nada pode ser maior. Assim, esta maneira de provar a existência de algo não pode ser aplicada a nada mais, pois nada mais pode ser um ente do qual nada pode ser maior. Enquanto a ilha possui uma grandeza relativa às outras, sendo sempre possível imaginar uma ilha mais perfeita, de outro modo, Deus é a realidade maior em absoluto, a suma perfeição. A ilha é um ser contingente, pode ou não existir, enquanto Deus é um ser de existência obrigatória, necessária. Já quanto ao ser, do qual nada pode ser maior, Anselmo afirma que não pode ser pensado como não existente. Quando alguém pensa que esse ente não existe, não pensa. E para rebater a diferença entre pensar e compreender, presente na crítica de Gaunilo, Anselmo diz que a partir dessa distinção e o significado próprio do compreender, não se pode compreender coisas falsas. Nada daquilo que existe pode ser compreendido como não existente. Já nos domínios do pensar, ele defende que todas as coisas podem ser pensadas como não existentes, com a exceção do ente que existe sumamente, isso é, Deus. Podem ser pensadas como não existente todas aquelas coisas que possuam início e fim ou uma conjunção de partes. De outro modo, apenas e unicamente não pode ser pensado como não existente aquilo sobre o qual nenhum pensamento encontra nem início, nem fim, nem conjunção de partes. Aquilo que é todo sempre e em todo lugar. Resumindo, a réplica de Anselmo diz que é próprio de Deus o não poder ser pensado como não existente. No panorama geral, vemos o impacto dessa discussão em autores posteriores que veem uma importância na discussão sobre a prova a priori de Deus e reflexos disso para o estabelecimento da filosofia própria desses autores. Mesmo dentro da escolástica, vemos em Tomás de Aquino uma crítica ao argumento ontológico, que, assim como Gaunilo, rejeita o realismo de Anselmo. Tomás organiza sua crítica desse modo: mesmo entre aqueles que admitem a existência de Deus, nem todos sabem que ele seja aquele do qual nada de maior se pode pensar. Porém, mesmo admitindo isso, não se seguiria que, de fato, deve existir na natureza, porque, para tanto, é necessário que tanto a coisa como o seu conceito sejam admitidos do mesmo modo. Por isso, quando se concebe o que se encerra sobre o nome de Deus, daí não deriva que ele exista, a não ser no intelecto. A existência real, ao contrário, é demonstrada perfeitamente por meio dos efeitos, isto é, a posteriori. Vemos outra crítica através de Kant,
que faz uma distinção entre a existência pensada e a existência real, mas também outros autores que concordam com Anselmo e vão endossar e buscar aprimorar o argumento ontológico, como são os casos de Duns Scoto e Boaventura, e posteriormente, na modernidade, Descartes e Leibniz, que acolhem o argumento, embora com algumas variações relevantes, assim demonstrando a importância dessa discussão não só para a época, mas para a história da filosofia.